Olá, boas-vindas novamente ao canal do Javão. Vamos continuar nossos estudos com Java e programação. Bom, então nesse vídeo, na verdade, não vai ser uma nova aula. Eu vou fazer meio que uma revisão focada em problemas comuns em relação ao que eu mostrei no vídeo anterior. Então, principalmente agora, nesse começo, também principalmente para quem está começando agora, nunca teve contato com programação, com tecnologia, é bem comum que você passe por problemas e dificuldades, como eu havia mencionado. E pode ser que você tenha assistido ali aquela minha primeira aula, onde eu mostrei sobre a instalação do Java, a configuração, a escrita e execução do seu primeiro programa. Embora sejam passos relativamente simples, pode ser que quando você tenha tentado fazer aí na sua casa, no seu computador, não tenha funcionado. Tenha acontecido algum erro, algum problema. Não se preocupe, isso é mega comum e justamente por isso que eu estou gravando esse vídeo. Nesse vídeo eu vou focar em mostrar os principais e mais comuns problemas que podem acontecer em relação a esse conteúdo que eu mostrei no vídeo anterior, beleza? Então dessa forma, caso você tenha passado por alguma dificuldade, acompanhe esse vídeo e veja se é um dos problemas que eu vou mostrar e aí você vai aprender como faz para resolvê-los, beleza? E mesmo que tenha funcionado, se no seu caso, pô Rodrigo, eu fiz aqui, instalei o Java, escrevi lá o código, compilei, executei o programa igual você mostrou e deu tudo certo, funcionou. Então eu posso pular esse vídeo? Bom, você pode pular, mas eu também recomendo que você assista, porque todo conhecimento sempre é válido. Então, por mais que tenha tudo funcionado, você então não passou por problemas. Então você não conhece quais são os problemas que podem acontecer nesse processo. E é importante que você conheça esses problemas, porque pode ser que você não passou por eles agora, mas posteriormente, futuramente, pode ser que você esbarre com esses problemas e você assistindo aqui esse vídeo, você já vai ficar familiarizado e habituado com esses tipos de problemas e vai conseguir identificá-los futuramente com mais facilidade. Beleza? Então, fique aí porque vai ser útil para você também, mesmo que você tenha conseguido fazer e tenha funcionado corretamente. Beleza? Então, deixa eu diminuir aqui a minha tela. Vamos lá. Então, aula 1, dúvidas e problemas comuns. Então, vamos lá. Só recapitulando, da parte prática da aula anterior, o que a gente aprendeu? A gente aprendeu como instalar o Java. Eu mostrei para vocês como baixar e instalar o Java no Windows, que é o principal sistema operacional usado aí por 99% de vocês que estão me assistindo. A gente aprendeu a escrever um primeiro código em Java, que cria uma aplicação que mostra uma mensagem na tela. E a gente aprendeu sobre como transformar esse código numa aplicação executável no computador pelo processo de compilação e depois como a gente faz para executar essa aplicação usando a máquina virtual Java, a tal da JVM. Então aprendemos sobre o processo de compilação e de execução de uma aplicação Java. Então basicamente foram esses 4 passos. E pode ser que no seu computador não tenha funcionado. Por mais que você tenha prestado atenção, feito com calma, fez tudo certinho igual eu mostrei, pode ser que não tenha executado, pois afinal o seu computador não é igual ao meu computador. Por mais que, mas você fez no Windows, pode ser que o Windows seja diferente, pode ser que na hora de instalar o seu Java deu algum problema, coisas assim acontecem o tempo inteiro, então não necessariamente foi um erro seu, às vezes é um erro de alguma coisa da instalação, beleza? Então vamos identificar quais que são esses problemas comuns. Então, o principal e mais comum dos problemas que acontecem nesse passo. Eu coloquei um print aqui, é quando você vai rodar você vai abrir o prompt de comandos, como eu tinha comentado, e você vai digitar aqueles comandos, o javac, javac, para compilar aquele seu arquivo .java, e o comando também para o Java, o comando para rodar o programa, e aparece essa mensagenzinha no prompt do Windows. Javac não é reconhecido como um comando interno ou externo, um programa operável ou um arquivo em lotes. E a mesma coisa para o comando do Java. Esse daqui eu chuto que é o mais comum, talvez você tenha se esbarrado com esse problema. Então justamente para você não desanimar, não desistir, que eu estou gravando esse vídeo para te dizer que calma, é tranquilo, é comum isso acontecer e vamos junto que eu vou te mostrar por que isso acontece e como que você pode fazer para resolver. Então tem algumas possibilidades desse problema acontecer no seu computador. Então uma delas é problema com a instalação do Java. Então a primeira solução é verificar se o Java, se a JDK foi instalada corretamente no seu computador. Beleza? Eu vou fazer isso ao vivo aqui e vou mostrar para vocês. Deixa eu abrir aqui o meu Windows. Já deixei ele aqui carregado, beleza?
E eu fiz aqui de propósito, eu forcei esse problema, só para mostrar para vocês aqui na prática ele acontecendo. Então vamos lá, vou abrir o prompt de comandos, clicando aqui no canto inferior esquerdo da tela, no menu iniciar, digitando cmd, apareceu já aqui, ó, prompt de comandos, vou selecionar, cliquei, abriu a janelinha do prompt de comandos. E aí eu digitei javac programa.java. Programa.java. Dei um Enter e olha lá, Javac não é reconhecido como um programa interno ou externo, um programa operável, um arquivo em lotes. Exatamente esse problema que eu mencionei com você. Pode ser que o Java não tenha sido instalado no seu computador. Essa é uma possibilidade. Como que você faz para verificar se o Java foi instalado no seu computador? Tem dois caminhos para a gente verificar isso. Primeiro é indo na tela, lá no painel de controle do Windows, na tela que lista todos os programas que tem instalado no seu computador. Deixa eu te mostrar como é que você faz isso. Vamos clicar de novo aqui no canto inferior esquerdo da tela, no menu iniciar. Vou digitar aqui, ó, adicionar, só para ele filtrar. E perceba que ele mostrou aqui para mim, ó, adicionar ou remover programas. Vou clicar nessa opção. Ele vai abrir a telinha aqui do Windows que mostra todos os programas que eu tenho instalado no meu Windows. E tem aqui a lista, ó. Você pode descer aqui e procurar o Java. Olha, no meu caso apareceu, ó, Java SE Development Kit 17. Tá aqui, ele está instalado corretamente. Então verifica se apareceu aí o Java para você. Se não apareceu, pode ser que tenha acontecido um problema na hora de instalar. Então faz um download do JDK, conforme eu mostrei no vídeo anterior, instala, clica lá, dá 2 cliques, vai lá no Next, Next, Finish, vê se ele vai instalar corretamente e se ele vai aparecer aqui nessa lista. Beleza? Outra forma de checar se ele está instalado, vou fechar aqui essa janela do Windows, vou clicar aqui embaixo na pastinha aqui para ele abrir o Explorer, vou aqui no painel à esquerda no C2 pontos, disco local, e vou entrar na pasta arquivos de programa e olha aqui, ó, tem a pasta Java. Verifica se tem a pasta Java dentro dessa sua pasta arquivos de programas. Só cuidado porque geralmente tem duas pastas, tem o arquivos de programas e o arquivos de programas x86. Dá uma olhada na x86 também, pode ser que ele esteja aqui. No geral, está na arquivos de programa. Então no meu caso, está aqui a pasta Java e dentro dela, ó, JDK17. Beleza? É outra forma de você checar se ele criou a pasta do Java com a instalação. E uma outra observação importante. Repara que aqui dentro tem, ó, dentro da minha pasta Java tem a pasta JDK. Então lembra, é para você instalar o JDK e não o JRE. JDK para quem vai desenvolver, tem o D de desenvolver. JRE tem o R de rodar, ou o E de executar, é só para quem quer rodar uma aplicação no computador. Então, poxa, Rodrigo, eu instalei o JRE sem querer. Aqui dentro da minha pasta do Java está o JRE. E agora, eu preciso desinstalar? A princípio não. Basta você baixar o JDK e instalar. Você pode ter tanto o JRE como o JDK. Mas, se você preferir, desinstala o JRE e deixa só o JDK para evitar possíveis problemas. Beleza? Então, essa é uma opção. O Java não está instalado no seu computador. Mas, se esse for o seu caso, é só fazer a instalação. Mas, pô, Rodrigo, instalei o Java, ele está instalado. Ele apareceu na lista de programas do Windows, eu achei aqui a pasta dele dentro do arquivos de programas, está instalado. E mesmo assim, quando eu vou lá no prompt de comandos e digito javac, ele diz que não é reconhecido como um programa. Então, não é essa a possibilidade. Tem uma outra possível causa para esse problema. Vamos voltar aqui para os slides. Então, uma segunda possibilidade... Aqui nos slides eu deixei aqui uns prints para mostrar esse passo a passo. Então aqui está o passo a passo para verificar se o Java foi instalado. Inclusive eu estou deixando na descrição dos vídeos o link para você ter acesso a esses slides, ter acesso a esse conteúdo em texto aqui também, conforme eu vou apresentando nos vídeos. Beleza? Então, ok, vamos lá. Segundo problema. Segunda causa, né? Segunda solução é você verificar as variáveis de ambiente do Windows. Essa daqui é mega comum de acontecer. Você instala um programa, seja o Java ou seja qualquer outro, você abre o prompt, tenta acessar esse programa e aparece aquela mensagem de erro dizendo que não reconheceu o programa por causa dessa tal de variável de ambiente. Rodrigo, que diabos que é isso de variável de ambiente? Vamos lá entender. Vou voltar aqui para o Windows. Bom, para eu te explicar o que é essa tal de variável de ambiente, vamos pensar o seguinte, ó. Eu estou com um prompt aqui aberto. É o prompt de comandos do Windows, onde eu vou rodar comandos, aplicações.
Se eu digitar um comando aqui, por exemplo, xpto e der um Enter, ele vai dizer, olha, não achei esse comando xpto. Só que aí que tá, como é que o Windows faz para procurar esses comandos que eu digito aqui no prompt? Eu digitei um comando, dei um Enter, ele disse que não achou, mas onde que ele procurou? Será que ele procurou no meu computador inteiro? Ele abriu lá o C2 pontos e buscou em todas as pastas onde que tinha esse programa XPTO? E aí quando ele não encontra, ele mostra essa mensagem? Até poderia ser, porém o Windows tem um monte de pastas, um monte de arquivos no computador, não ia ser muito produtivo ele varrer o computador inteiro buscando os programas e os comandos que a gente roda aqui no prompt. Então ele não busca em todos os lugares, tem uns locais específicos que ele vai buscar os comandos. E aí quando a gente instala o Java ou outras ferramentas, essas ferramentas geralmente adicionam o diretório do programa, lá do Java ou de outros programas, nessa tal de variável de ambiente, que é como se fosse uma lista de diretórios para o Java procurar os comandos do computador. E aí pode ser que no seu caso, embora você tenha instalado o Java, na hora que o Java foi configurar a variável de ambiente, ele não configurou por algum problema. Mas não se preocupe, ele não configurou automático, a gente pode fazer isso manualmente. Deixa eu te mostrar como que você faz para adicionar uma variável de ambiente configurando o Java, e isso também é válido para outros programas. Então, como é que eu acesso essas variáveis de ambiente? Vamos lá de novo no canto inferior esquerdo da tela, no menu iniciar, abriu aqui o menu iniciar e eu vou digitar aqui no teclado para filtrar variáveis. Ó, apareceu aqui uma opção. Editar as variáveis de ambiente do sistema. É essa a opção. Cliquei. Ele vai abrir aqui uma janelinha. Deixa eu só minimizar aqui o prompt de comandos para não ficar atrapalhando. Ele abriu essa telinha aqui, ó, chamada Propriedades do Sistema. Na parte superior tem várias abas e ele já vem na aba Avançado, que é a aba que interessa para a gente. Aí aqui tem algumas opções, tem os botões e lá embaixo tem um botão, ó, Variáveis de Ambiente. É esse botão que você tem que clicar. E ele vai abrir a tela que mostra as variáveis de ambiente do sistema operacional. Deixa eu só aumentar aqui essa tela, beleza, para facilitar a visualização. E aqui ele está listando as variáveis de ambiente do sistema. Só que percebe que ele tem dois blocos, dois grupos. Tem umas que estão aqui na parte de cima e outras na parte de baixo. As que estão na parte de cima é só para o usuário que você fez login aí no Windows. No meu caso eu tenho um usuário chamado Rodrigo, então são as variáveis apenas do usuário. Se eu tiver, sei lá, tem 2, 3 pessoas que usam o computador, cada uma tem um login e senha, então as variáveis que eu adicionar aqui só funcionam para mim. Mas na parte de baixo tem as variáveis do sistema, que aí é para todos os usuários. E é aqui nessa parte de baixo que a gente vai olhar. Tem uma lista com um monte de variáveis aqui. A variável que interessa para a gente é a variável chamada path, essa que eu selecionei. Ó. Tá, até ele pinta aqui a linha que eu cliquei de azul, o fundo dela. Ó. Cuidado, tem uma aqui ó, chamada path.ext, não tem nada a ver, não é essa, é a path, P-A-T-H. Cliquei nessa variável, vou clicar aqui embaixo no botão editar e ele abriu outra janela, deixa eu aumentar um pouquinho aqui essa janela. E aqui é a variável chamada path. Então o Windows ele tem várias variáveis de ambiente e uma delas se chama path. Path em inglês significa caminho e é justamente a variável onde a gente configura os caminhos onde ele vai buscar os programas no computador. E aqui tem a lista com todos os caminhos. Perceba que tem aqui um System32, tem PowerShell, OpenSSH, tem uma lista de variáveis, mas não tem aqui o diretório de instalação do Java. Por isso que quando eu digitei Java no prompt ele não achou, porque ele vai olhar a variável path, vai ver a lista de diretórios para saber onde ele vai buscar o comando. Como não tem o do Java, ele não encontra. Então o que a gente tem que fazer? Adicionar o caminho do Java aqui também. Como que você pode adicionar? Você pode vir aqui ó, nessa linha que está em branco, qualquer linha em branco, dá 2 cliques, ele abre ali o campo de texto para você digitar, ou você pode vir aqui no menu à direita, clicar no botão novo, que ele vai também selecionar essa linha em branco aqui, a próxima linha em branco disponível para você digitar. E o que eu tenho que digitar aqui, Rodrigo? Você tem que digitar o caminho onde está instalado o Java no seu computador. Lembra que eu mostrei lá no C2 pontos, arquivo de programa? Você tem que digitar esse caminho aqui.
Mas cuidado, você pode digitar aqui manualmente, ó, C, dois pontos, barra, arquivos. Só que se você digitar manualmente, certeza que você vai errar. Você vai digitar uma palavra errada e ele não checa se o caminho que você digitou está certo. Ele vai considerar o que você digitar aqui. Então, em vez de digitar na mão, vamos copiar o caminho indo lá na pasta do Java. Então, vou aqui embaixo, entrar de novo naquela pasta Explorer. Vou clicar aqui no disco local C dois pontos à esquerda, arquivos de programa, Java, JDK17. Tem algumas pastas aqui dentro, só que a gente tem que entrar na pasta bin, B-I-N. Vou dar 2 cliques nela. Essa é a pasta que a gente tem que adicionar o caminho dessa pasta lá como um novo caminho da variável path. Inclusive, se você olhar essa pasta, veja que tem vários arquivos e entre eles tem um arquivo chamado Java e o arquivo chamado JavaC, o Javac. Olha aí, aqui estão os programas que a gente roda no prompt. E essa pasta bin, então, ela precisa estar adicionada naquela lista de caminhos. Senão, o prompt de comandos do Windows não encontra esses 2 programas. Então, essa pasta bin é aqui que a gente tem que copiar o caminho. Aqui em cima, ele mostra meio que o caminho do diretório onde eu estou no momento. Se eu clicar aqui, depois da palavra bin, cliquei, percebe que ele te dá o caminho completo aqui, C dois pontos, barra programs files, ele coloca em inglês, barra java, barra jdk-17, barra bin. Eu vou selecionar todo esse caminho, vou dar um Ctrl C, ou você pode clicar com o botão direito e escolher a opção copiar, e aí eu vou copiar o caminho daqui, entrando na pasta para evitar erros de digitação. Copiei o caminho, vou minimizar aqui o Explorer, voltei para aquela tela da lista de caminhos da variável path, vou dar 2 cliques aqui nessa linha em branco e vou dar Ctrl V para colar e agora está o caminho certinho. Vou dar um Enter, pronto. Adicionei aqui o caminho da pasta bin do Java, beleza? Vou clicar no botão OK aqui embaixo, fechei a janela, vou clicar no botão OK das variáveis de ambiente, fechou a janela, vou clicar no botão OK da tela de propriedades do sistema. Pronto, adicionei o caminho do Java na variável path. Então agora, se eu voltar aqui para o prompt de comandos e digitar o comando Java ou o comando Javac, ele deveria encontrar, porque agora a pasta do Java que tem esses 2 programas foi adicionada na variável path. Vamos testar? Vou digitar javac programa.java. Enter. Javac não é reconhecido como um comando interno ou externo. Ué, Rodrigo, não funcionou. Na verdade, funcionou, só que esse meu prompt já estava aberto antes de eu fazer a mudança na variável de ambiente. Então esse prompt ele não percebe essa mudança que eu acabei de fazer nas variáveis de ambiente. Ou seja, eu tenho que fechar essa janela do prompt e abrir novamente. Vou clicar aqui no xizinho para fechar a janela do prompt, vou lá no menu iniciar, digitar cmd, escolher aqui o prompt de comandos. Agora sim, eu abri um novo prompt, ele já vem atualizado com aquela mudança que a gente fez na variável path. Agora se eu digitar javac programa.java, enter, ele deu erro, mas não é mais o erro do programa não foi reconhecido. Agora ele deu um outro erro aqui, uma outra mensagem. Então significa que ele achou o comando javac. Inclusive, vou te mostrar uma coisa legal aqui. Eu posso digitar javac, espaço, menos, o símbolo de menos, version, versão em inglês, e dar um Enter. É o comando para você ver qual que é a versão do compilador Java que está instalado no seu computador. E ele falou, o Javac está na versão 17.0.8. A mesma coisa para o Java. Rodrigo, como é que eu sei qual é a versão do Java do meu computador? Roda aqui o comando java, espaço, menos, version. Java na versão 17.08. Então, perceba, eu mostrei esse parâmetro, menos version, para ele mostrar aqui qual é a versão do Java. Então, significa que funcionou. Tanto o Javac quanto o Java agora são reconhecidos. Então, agora você aprendeu como configurar essas variáveis de ambiente, adicionar pastas de programas na variável path. Isso não é exclusivo do Java. Qualquer programa que você instala, que você quer rodar pelo prompt, o caminho lá do programa tem que estar adicionado na variável path. Beleza? Esse que é o detalhe. Só que aí agora, deixa eu voltar aqui para os slides. Agora, beleza, aqui tem os prints mostrando como checar as variáveis de ambiente, mas agora vamos para o próximo problema, que foi esse que aconteceu lá comigo. Eu rodei o comando javac programa.java, deu essa mensagem aqui.
Error file not found programa.java. Traduzindo, erro, não encontrei o arquivo programa.java. Esse que foi o problema que aconteceu. Vamos entender por que ele pode ter acontecido. Vou voltar aqui para o Windows. Bom, eu posso navegar na setinha para cima, setinha para baixo no teclado, ele vai listando os últimos comandos que eu digitei. Ó. Então, setinha para cima, Java -version foi o último. Setinha para cima, volta para o Javac. Setinha para cima, volta para o Javac programa.java. Em vez de você ter que ficar digitando toda vez o comando, você pode ir navegando na setinha para cima e para baixo do seu teclado que ele vai listando os últimos comandos. Ele guarda um histórico dos comandos que você digitou. Vou rodar aqui o Javac programa.java e perceba que ele deu aquela mensagem. Se isso aconteceu com você, isso quer dizer que o Javac está instalado, a variável de ambiente está configurada, ele encontrou o Java, porém, lembra o que o comando Javac faz? Eu estou falando para ele, olha, compilador Java, compila esse meu arquivo aqui, ó, programa.java. Só que ele falou, bom, o Javac até está instalado, mas programa.java não tem esse arquivo nesse diretório que você está no momento. Então, significa que ele não achou o arquivo programa.java. Lembra que quando você escreveu o código, lá no bloco de notas, você teve que salvar o arquivo em alguma pasta do seu computador. Então, no prompt de comandos, a gente tem que entrar nessa pasta onde está o arquivo programa.java antes de rodar o comando javac programa.java. E eu não estou na pasta onde está o arquivo programa.java. Se você olhar aqui no próprio prompt de comandos, ele mostra o diretório onde ele está apontando no momento. Ele está no c:/users/Rodrigo. Eu estou nessa pasta Rodrigo, significa que nessa pasta não está lá o arquivo programa.java. Eu posso até checar isso rodando um comando do Windows que é o dir, D-I-R. Se fosse no Linux ou no Mac era o ls. Vou dar um Enter, ele vai listar todos os arquivos que tem nessa pasta que eu estou no momento. Olha só, ele até mostrou aqui, ó. Você está na pasta c:/users/Rodrigo, aqui está a lista de arquivos e diretórios dentro dessa pasta. E perceba que não tem aqui o programa.java. Então, essa é a causa da mensagem de erro. Eu preciso entrar na pasta onde eu salvei o arquivo. E aí isso vai variar de acordo com onde você salvou no meu computador. No meu computador, quando eu salvei aquele arquivo, eu salvei dentro dessa pasta aqui, ó, Documents. Então eu tenho que entrar nessa pasta Documents. Para navegar e entrar numa pasta, a gente usa o comando cd, de Change Directory, trocar de diretório. cd espaço o nome do diretório que eu quero entrar. No meu caso, Documents, com a letra D em maiúsculo. O prompt do Windows também é case sensitive. Se a pasta está em maiúsculo, você tem que digitar o nome dela em maiúsculo. Se está em minúsculo, você tem que digitar em minúsculo. Digitem sempre o mesmo nome. Se é maiúsculo, é maiúsculo. Se é minúsculo, é minúsculo. Beleza? Isso é importante. Enter. Ó, agora ele deu uma mensagem aqui, ó. Você está agora... Opa! Aqui. Você está agora na pasta c:/users Rodrigo Documents. Vou rodar o comando dir. Vamos listar o que tem nessa pasta Documents. Ele não tem o programa.java, ele tem uma outra pasta chamada curso-java. Foi lá dentro que eu salvei o programa.java. Então eu tenho que entrar nessa pasta também. cd espaço curso-java. Tudo em minúsculo, igualzinho o nome da pasta. Enter. Agora sim eu estou na pasta curso-java. Vou rodar o dir. E agora aqui, programa.java. Agora eu estou no prompt, na mesma pasta onde está o arquivo .java. Agora sim eu posso rodar o comando javac programa.java. Beleza? Então, certifique-se de que você, no prompt, está na pasta onde está localizado o arquivo .java. Só lembrando que quando você abre o prompt de comandos, ele automaticamente fica apontando para a pasta do seu usuário do computador. Então, você tem que fazer as navegações até chegar no diretório onde você salvou o arquivo. Ou você copia o arquivo e joga lá na sua pasta do seu usuário. Mais fácil também. Beleza? Então, problema resolvido. Voltando aqui para o slide. Tem aqui a solução. Você precisa navegar. Mostrei uns prints mostrando aqui os comandos do Windows para navegar. Vai ficar aqui nos slides. Eu vou disponibilizar esses slides na descrição. Beleza? Agora, próximo problema. Você entrou na pasta certinha no prompt. Rodou o javac, mas ele... deu uma outra mensagem de erro. Por exemplo, essa daqui, ó.
erro, ponto e vírgula, expected, e aí mostrou aquele system out, deu um erro na hora de rodar o javac. Agora não é o erro de file not found, não achei o arquivo. Agora ele achou o arquivo .java, mas deu um erro quando você rodou o comando javac. Vamos simular isso na prática. Voltando para o Windows, vamos lá. Vou rodar aqui, ó, javac programa.java. Deixa eu dar um enter aqui. Opa, acho que ele não pegou. Ah, agora pegou. E é claro, o meu arquivo, eu mexi nele de propósito para acontecer esse mesmo erro aqui. Então, pode ser que o seu caso tenha dado um erro parecido com esse daqui. E aí, vamos entender o que está acontecendo aqui. Lembra, eu estou mandando ele compilar o arquivo programa.java. É o nosso código que a gente escreveu. Deixa eu abrir no bloco de notas esse arquivo. Vou entrar aqui no Explorer. Agora vou clicar aqui no menu aqui à esquerda, Documentos. Curso Java, está aqui, ó, programa.java. Vou dar 2 cliques, escolher o bloco de notas. Pronto. Deixa eu aumentar aqui a fonte. Beleza. Não foi esse o programa que a gente escreveu na aula anterior? Eu cometi um erro aqui sem querer. Lembra que eu falei que o Java tem as regras gramaticais. Ele tem uma sintaxe específica para você digitar os comandos. Então, quando a gente roda o comando javac, lembra o que o javac faz? Ele compila esse código aqui do seu programa e transforma num executável. Que na verdade no caso do Java não é no executável, é naquele bytecode, o código intermediário que é portável entre os sistemas operacionais e a JVM traduz para um programa de fato que vai rodar no Windows ou no Linux ou no Mac. Lembra que foi aquilo? Só que quando o compilador do Java vai transformar esse código Java no código bytecode, ele não simplesmente pega o código que está aqui e transforma. Primeiro ele faz uma checagem, uma verificação para ver se não tem erro aqui, de acordo com as regras gramaticais do Java. Então, lembra do negócio dos maiúsculos e minúsculos? Então ele vai checar isso. Ele vai olhar se a palavra public está toda em minúsculo, se o class está minúsculo, se você abriu a chave aqui do class e fechou lá na última linha do programa. Ele vai ver se tem o public, o static, o void, o main, tudo minúsculo. Se você abriu aqui os parênteses, se você tem o string, abre e fecha colchetes, o string com a letra S maiúsculo, tem aqui o nome args, fecha parênteses, abre as chaves do bloco main, se está fechando as chaves do bloco main, se o systemout.println está escrito corretamente, o system com a letra S maiúscula, se tem o ponto out, ponto println, se tem os parênteses, se tem as aspas aqui delimitando o texto e se tem o ponto e vírgula no final. Opa, esqueci o ponto e vírgula. Tá aqui o problema. Ponto e vírgula é obrigatório no final das linhas de instrução. Então, systemout.println é uma instrução. Eu estou pedindo para ele, imprime na tela. Isso é uma instrução, tem que ter ponto e vírgula no final. O main e a classe não são instruções, por isso que não tem ponto e vírgula no final. Eles são blocos e os blocos abre chave para delimitar o início do bloco, fecha a chave para delimitar o fim do bloco. E isso são regras gramaticais do Java. Ele verifica e ele é chato, rigoroso quanto a isso. Você não pode errar nada aqui. Se tiver alguma coisa errada, ele vai gritar com você na hora de compilar o programa. Ele vai falar, olha, tá errado uma coisa aqui, se tá errado eu não consigo gerar o bytecode. O programa não vai funcionar, então eu não vou compilar. E ele até te dá uma dica de onde que pode estar o problema. Beleza? Então, esse que foi o problema, eu digitei errado. A solução aqui no caso é, se foi esse o problema que aconteceu com você, confere se o código está certinho igual eu mostrei para você na aula. Beleza? Talvez você olhe e fale, pô Rodrigo, mas meu código está certinho sim. Estou olhando aqui, eu olhei aqui, ó, cada letra, cada linha que você digitou está certinho. Cuidado, veja se o problema não é o maiúsculo e minúsculo, porque é bem sutil a diferença. Ó. Olha aqui, por exemplo, ó, o string, ó. Selecionei a letra S, está maiúscula, coloquei minúsculo. Percebe que é muito sutil a diferença? Quase não dá para perceber. Então pode ser o seu caso aí, ó. O S do string está minúsculo, o S do system está minúsculo, o public, static, void, main pode estar em maiúsculo, sendo que é tudo minúsculo. Confere cada trecho desse, beleza? E aí de novo você deve estar pensando, pô Rodrigo, que negócio chato do caramba isso, hein? Eu tenho que saber, eu tenho que saber cada detalhe desse? Sim, infelizmente, programação é isso. Você tem que saber quais são as regras gramaticais, as regras de sintaxe da linguagem
e segui-las. É chato? É chato, mas é obrigatório, beleza? E nesse primeiro momento, você vai apanhar, vai ter dificuldade com isso, mas conforme você vai praticando, escrevendo código, praticando, daqui a pouco está automático, você não erra, fica automático. Igual fazendo uma analogia, igual quando você vai dirigir um carro pela primeira vez. Você entra em pânico. Meu Deus, o volante, meu Deus, a seta, tem que passar a marcha, tem que pisar na embreagem antes. Meu Deus, retrovisor, meu Deus, trânsito, pessoas, faixa, sinal. Mas depois você dirige no automático, você nem pensa mais, você simplesmente vai. Aqui com programação também é igual, leva um tempo até você se acostumar. E um outro detalhe importante também, só está sendo chato pra caramba nesse momento porque eu fiz você escrever esse código no bloco de notas para a gente entender como é que funciona a compilação e a execução do Java por baixo dos panos. Mas, na próxima aula, eu vou te mostrar um outro programa que a gente usa para escrever os códigos em Java. A gente não escreve os códigos no bloco de notas, no Word, no Excel, não. Tem um programa específico para escrever os códigos e esse programa ele facilita a sua vida. Ele já coloca as chaves, fecha a chave sozinha, coloca o ponto e vírgula, ele te mostra quando tem um erro, pinta ali, dá um colorido nas palavrinhas do Java. Então um programa como esse facilita a sua vida. Mas é importante que você entenda como funciona por baixo dos panos. Por isso que nesse primeiro exemplo eu quis fazer num bloco de notas na unha para a gente perceber no detalhe, cada coisinha dessa que é importante que você saiba. Mas no dia a dia ali a gente vai usar ferramentas que vão facilitar a nossa vida. Então não fica com raiva ainda desses detalhes. É chato mesmo dentro desse programa, mas o programa vai facilitar a sua vida, beleza? E saiba que programação é isso. Bacana? Beleza, pronto. Então esses eram os problemas comuns de acontecer em relação a essa primeira aula. Então, recapitulando, pode ser problema no Java não ter sido instalado corretamente no seu computador. Pode ser que o Java esteja instalado, mas a variável de ambiente path do Windows, ele não adicionou o caminho do Java lá por algum motivo. Te mostrei como fazer para adicionar. Pode ser que o código, pode ser que na hora de você rodar aqui no prompt o Java, você esqueceu de navegar para a pasta onde está o arquivo antes. Ou pode ser que está tudo certo, você está no diretório certo, tem a variável de ambiente, mas o código, você cometeu um errinho ali. Esqueceu um ponto e vírgula, uma chave, um maiúsculo, um minúsculo. Então, confere 1 milhão de vezes esse código, beleza? Vamos voltar para os slides. Então, o problema aqui, né, era o código. Solução, dá uma olhada aqui no código final, vê se você não cometeu um errinho desse e não se preocupa. Depois isso fica automático e as ferramentas vão ajudar no nosso dia a dia. Reforçando, de novo, vou falar isso 1 milhão de vezes, o Java, o prompt do Windows e um monte de ferramentas relacionadas com programação, no geral, são case sensitive. Maiúsculo é maiúsculo, minúsculo é minúsculo. Então, palavra maiúscula é uma coisa, minúscula é outra. Digitou um maiúsculo sendo que era minúsculo, vai dar erro e vice-versa. Então, fique atento a isso. Ponto e vírgula é obrigatório nas linhas de instrução. O final lá da linha do System Out no nosso programa. Blocos são delimitados por abre chave e fecha chave no final. O main e a classe são blocos que precisa abrir a chave no início e fechar no final. Beleza? Essas são as dicas de ouro. E com isso, espero que você, caso tenha passado por aqueles problemas, agora você sabe quais que podem ser as possibilidades. Aqui estão as principais causas e eu espero que você não fique triste, não fique desanimado por causa desses problemas. Com esse vídeo eu queria te mostrar que é comum, que é normal passar por esses problemas e como você faz para resolvê-los, para identificá-los, beleza? Então mesmo que você não tenha passado por esses problemas, agora você já sabe, já conhece o que pode acontecer de errado e como resolver. Bacana? Espero que você tenha gostado desse vídeo e te vejo numa próxima aula. Abraço e até lá!